Não sei, eu não a conheço. Porque ela vive. Essa mulher é muito divertida. Eu só não sei como é que ela é, se ela é assim mesmo. Mas deve ser. Essa loira. Ah, viu? Então, eu não sigo, eu não sei. Jamais falei disso por dois grandes motivos. Um grande motivo. Tem o segundo que... Primeiro motivo. Eu tenho respeito. Calvas-feira Fé mandou 2. Aí sim, meu nome. Emocionado. Seu Carlos, no seu tempo. Carlos Alberto de Nóbrega perdeu a paciência e decidiu quebrar um silêncio que já durava quase uma década. Depois de anos evitando falar sobre o fim do seu casamento com Andréa de Nóbrega, o apresentador resolveu contar sua versão da história após uma declaração da ex-esposa provocar uma enorme confusão e atingir diretamente a sua atual mulher, a Renata. O negócio ficou tão sério que teve acusação de traição, choro, troca de indiretas e até ameaça de processo. Hoje você vai entender como que uma entrevista aparentemente comum trouxe de volta uma briga antiga. Por que o casal Bé, ele decidiu aí se manifestar somente agora? E o que aconteceu depois que os três transformaram essa história num verdadeiro casos de família? Fofoca da boa hoje, ok. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Mas antes, deixa eu te perguntar, você tá no grupo? Não de aqui, net, a ganhar, você vai chamar do apresentador K, link na descrição, o QR Code aqui na tela, fechou? A vida do renomado apresentador Carlos Alberto de Nóbrega continua bastante movimentada, cheia de emoções, mesmo aos 90 anos de idade. Você sabia que o Casalbetão, ele já tá com 90 anos, cara. Nossa, pô, tá velho, hein? Tá velho. Porra. Bom, na última quarta-feira ele decidiu abrir o jogo, né, sobre a relação conturbada que ele mantém com a ex-esposa Andréa, de 57 anos aí, com quem ele foi casado durante 13 anos. Caraca. Como era de se esperar, né, o assunto rapidamente virou um 30 e prato poucos anos a cheio aí mais. pros portais de notícia. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, Andréa, ela chegou a interpretar até uma personagem durante bastante tempo lá na Praça é Nossa, onde ela contracenava justamente aí com o então marido na época, né? Que cheiroso! Você também tá cheirosa. Ai, você gostou? Gostei. Carlos Alberto e Andréa foram casados por cerca de 13 anos, né? Como eu já disse, a primeira separação aconteceu em 2009, mas os dois acabaram reatando e só colocaram um ponto final definitivo na relação em 2016. Desse casamento nasceram então 2 filhos, a Maria Fernanda e o João Victor. Desde então, porém, né, sempre ficou Ué, é bizarro, né? O cara tinha 37 e ela nem tinha nascido. É bizarro, né? Pensar assim. aquela rusguinha, né, entre os dois, aquela rixinha entre os dois. Segundo o casal Bé, desde o fim do relacionamento, ele evitou ao máximo falar aí publicamente sobre a ex-esposa e revelar detalhes da separação. Só que dessa vez o apresentador aí se cansou, né, de permanecer em silêncio diante das acusações de Andréa, que afirma aí que ele teria iniciado o romance com a sua atual esposa, Renata, antes mesmo do divórcio. Caralho. Você tá dizendo pra mim que um senhor de 80 e poucos anos de idade, 90 agora, traiu? E foi aí que o homem resolveu abrir o jogo, apresentar sua versão da história e acabou até chorando durante o desabafo. A briga esquentou depois que Andréa participou do podcast de Márcia Dantas e resolveu revelar alguns detalhes sobre o fim do seu casamento com Carlos Alberto. Entre outras coisas, a atriz afirmou que não foi responsável pela separação e garantiu que a decisão de sair de casa partiu do próprio Casalbé. Quem saiu de casa foi ele. Foi ele. Ele que quis sair de E casa. ele deu alguma justificativa? Acabou. Houve muita... Eu falava uma coisa e a mídia falava outra. A mídia acreditou que a separação foi eu que larguei. Então, gente, é a primeira vez que eu venho falar nisso. Eu não larguei. Não. Houve um desgaste, como todo casamento,
É certo? Mas eu não deixei ele. Ai, a Andréia deixou ele porque ele tá velhinho. Não, não é verdade. Andréia, ela resolveu falar sobre o assunto porque, segundo ela, desde o fim do casamento, sempre circulou a história aí de que teria sido ela quem abandonou o Carlos Alberto por causa da diferença de idade. Além disso, né, também surgiram rumores de que ela supostamente mantinha uma fera aí com outro homem enquanto os dois ainda estavam juntos. Quando eu participei das Mulheres Ricas, eu já estava separada. Não é que... Porque às vezes saiu na mídia que a nossa separação foi por causa do Fábio Júnior. É daquele tapinha. Não, nós estávamos já separados. Nada a ver. A fala rapidamente ganhou repercussão e no meio da polêmica um nome acabou sendo puxado para a história, o de Renata Nóbrega. Porém, que teria deixado o apresentador e a sua atual esposa ainda mais revoltados foi um corte dessa conversa em que Carlos Alberto e Renata aparecem juntos, fazendo ali parecer que a declaração de Andréia teria sido direcionada à atual mulher de Nóbrega. Olha só, mano, vocês veem como esses canais aí de cortes também acabam criando, potencializando muito uma treta, né? Porque às Sei como é. vezes, se não tivesse tido esse corte e nem tivesse, de repente, o cara usado essa imagem, pode ser que ia ficar escondido lá o podcast, né? Não ia repercutir. E aí, como o corte, ele... Por isso que às vezes é bom tu nem falar nada. A mulher foi perguntada, respondeu uma coisa que não tem nada a ver. Potencializa, e aí deu no que deu. E às vezes pega mais de 1 milhão de views, mano, aí pode dar problema, né? Foi o que aconteceu. Bom, durante o papo, Márcia Dantas dá aquela provocadinha, dizendo que Renata costuma mandar algumas indiretas, dar algumas cutucadas em Andréia, e é justamente nesse momento que, para algumas pessoas, a conversa supostamente dá a entender que Carlos Alberto e Renata teriam se conhecido quando ele ainda era casado. Você acha que a atual tem ciúme de você? Não sei, eu não a conheço. Porque ela vive cutucando. Ah, vive. Então, eu não sigo, eu não sei. E aí, quando as pessoas vêm te contar, você finge, não quero saber. Não, é verdade. É isso? Você fala isso? Eu falo. Mas você acha que deve ter alguma coisinha ali? Cara. Aí, na moral, se fosse comigo, eu, na hora eu tinha cortado essa apresentadora. Na hora. Na hora. Que isso, cara? O que é isso? O que é isso, mano? O cara tá induzindo, tá ligado? Que isso, irmão? Não sei. Eu acho que a vida são feitas de escolhas. Pra quê, né? Que ela ainda... Pra quê? Então, ele se apaixonou por ela. Apaixonou. Não quis mais ficar em casa. O problema é dele. Então, a escolha é dele. Agora, eu tô no meu canto, graças a Deus, tranquila, com os meus filhos, tocando a minha vida. Que Pronto, a mulher foi fina nas falas, tranquilo. não é fácil. Falou nada demais. Vocês viram aí? Tiveram essa impressão também? Enfim, né? Fato é que depois de toda a repercussão, a Renata e Carlos Alberto decidiram conceder uma entrevista ao Léo Dias TV e negaram que ela tivesse sido o pivô do fim do casamento. Primeiro, o apresentador explicou que já teve diversas oportunidades de falar sobre a separação, mas nunca quis perder tempo com o assunto. Segundo ele, tanto por respeito aos 2 filhos que teve com Andréa, quanto por não ter nenhum interesse em saber qualquer coisa sobre a ex-esposa. Em determinado momento, se não me engano, né, ele chega a afirmar que Andréa não é nada e não existe pra ele. Sei seu plano mandou R$2. Renan, sei seu plano. Você quer que sua esposa faça live pra você sair pra atrair e ter certeza de onde ela vai estar. Você é muito esperto. Isso? Oxi, mas eu tô aqui todo dia. Abrir a boca em lugar algum. Rapaziada, isso aqui não vai ser 40 dias de live não, mano. Isso aqui vai ser até doar, mano. Quando tiver doando, filho. O meu medo é hypar de repente. Aí todo dia pegar 3, 4 mil pessoas. Aí fodeu, aí é infinito. O meu medo é esse. Eu não conseguir sair. Tá ligado? É tipo aquele sonho que tu dorme, acorda desesperado, depois dorme de novo, tu volta no check-in point do sonho. Televisão, rádio, nada para falar sobre meu casamento terminado. Fui agredido, várias pessoas me convidaram para eu dar uma réplica, não aceitei.
jamais falei disso por dois grandes motivos. Um grande motivo. Não, meu medo não é de ganhar dinheiro, não, mano. Meu medo é o que eu acabei de falar. Meu medo é de não conseguir sair. Ganhar dinheiro ninguém tem medo. O bagulho é ficar na live infinita sempre. Tem o segundo que... Primeiro motivo. Eu tenho respeito. Carol Baldes ainda tá? Caralho. Emocionado. Tá emocionado. Os meus filhos não merecem ver pai e mãe sido divulgado. Filho nenhum gostaria de ver o pai falando uma mãe e a mãe. Então, por isso, eu nunca, pela vida de meus filhos nunca fizeram uma pergunta sobre o meu casamento ou trouxe algum recado de lá. Porque o respeito que eu tenho por eles, eles têm por mim. Só que acontece uma coisa, minha querida Fernanda. Tudo tem um limite. Ela foi chamada, ela foi cutucada pela Márcia para falar se eu tinha alguma coisa. Se eu procurava. E tudo é uma grande mentira. O segundo é porque eu não tenho o mínimo interesse em saber nada da Márcia. Nada. Ela não existe. Não existe. Depois, Renata também resolveu se manifestar, mandou um recado bem direto para Andréa, né, dizendo que acabou e que tudo tem limite. A partir daí, o negócio ficou realmente pessoal. É porque existe uma fala, e é o meu recado aqui, é para a Andréia Filomena da Silva, a conhecida Andréia Nóbrega, né? Eu sou Renata de Nóbrega, e eu estou aqui para falar o seguinte: acabou, tudo tem limites. Existe limites tanto na internet quanto fora dela. Cara, assim, pelo que eu vi da loira, ela não fez nada. Ela foi perguntada. Pra tu ver, mano, ela foi perguntada e ela mesma falou que nada, ele lá, eu cá. Quem foi que falou é a presa. Tá vendo? Tá vendo como é que é as coisas, viado? A quem mais cutucou, quem falou falaros, foi a apresentadora. Só que em momento nenhum ninguém tá falando da apresentadora, tá falando da mina. Que isso, viado? É foda. Por isso que das vezes, mano, é bom tu nem falar nada. Nem falar, já cortar, eu não sei. Eu sempre preferi silêncio. Só que devido ao constrangimento onde existiu uma fala, ele se apaixonou e saiu de casa. E a minha foto associada a essa fala, eu não posso ficar calada. Deu pra perceber que o corte aí da declaração colocado ao lado de uma imagem dos dois juntos foi justamente o estopim de toda essa confusão, né? A atual esposa de Carlos Alberto também afirmou que não poderia permitir que a sua imagem fosse associada ao que classificou aí como uma narrativa mentirosa. A Renata destacou que é médica, possui pacientes, tem uma família, por isso considera sua reputação algo sério e que precisa ser preservado. Ela então negou com firmeza que tenha se envolvido com o apresentador enquanto ele ainda era casado. Abre aspas, eu nunca fui amante de Carlos Alberto de Nóbrega, eu não tenho nem perfil para me relacionar com um homem casado, nunca tive. Carlos Alberto ainda avisou que pretende entrar na justiça caso a ex-esposa volte a citar publicamente o seu nome. Olha só, que treta, não? E eu essa semana, ontem, eu já falei com o meu advogado, ela vai receber mais uma vez uma intimação proibindo de citar o meu nome, nem que seja para falar bem, coisa que ela não sabe, quer falar bem. Mas nem fale bem, nem fale mal. Ela está proibida. E se ela continuar... até hoje eu não liguei para isso. De hoje para frente, se eu souber que ela citou meu nome, eu vou processá-la. Pô, mas pode? Pode fazer isso, cara? Não sabia, não. Tipo, você está proibido, você não pode. Não, pela justiça aqui, ó. Você não pode citar. Pode essa porra? Caralho. Depois de todo esse disse... Citar? Como assim?
Não entendi, não. Disse Muito vir bem. a público, né? Você deve imaginar que a Andrea tentou colocar panos quentes na treta, não é? Até porque, convenhamos, se ela dissesse Sabia, não. que tudo não passou de um mal entendido, provavelmente a história acabaria por aí. E mesmo que tivesse tentado insinuar alguma coisa, É verdade, tu pode processar por qualquer merda, você vai ganhar outros 500. Teve um cara que... Lá nos Estados Unidos você não precisa de... Pelo menos na época. Caralho! Estourou meus tímpanos. Lá nos Estados Unidos você não precisa de advogado para poder mover um processo. Pelo menos na época ainda não sei se hoje é assim. Aí o cara ganhou no Guinness Book uma posição da pessoa que mais processou gente no mundo. Ele processou uma caralhada de bagulho. Processou muitas coisas. É só você entrar no site e você consegue processar, foda-se. Aí quando entrou no Guinness Book, ele processou... ele processou o Guinness Book. Agora, sobre realmente ganhar... Acho que sei lá, de 500 processos que ele abriu, deve ter ganhado 3. Caralho, foda-se. E também não ganhou o Guinness Book, né?